Eles têm que ficar olhando a gente ali? Tem. Só olha a câmera, pra ficar tranquilo. Desencana. Depois Não, você mas eu perde sou a desencanado. vergonha. Olá, seja bem-vindo. Hoje eu estou com o Eduardo Oliveira, ele é planejador financeiro pessoal da GFI. Se você não conhece ainda a GFI, dá uma olhada aqui no link, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E o Eduardo hoje ele vai fazer um passo a passo para você que ainda tem dúvidas de como sair do endividamento. Eduardo, o que você pode falar para quem está querendo sair do endividamento, quem quer começar a poupar? O que você tem para dar de dicas? Júlia, a primeira coisa é manter a calma. Quando a gente analisa os 72 milhões de brasileiros que estão endividados, o que a gente percebe quando faz um diagnóstico é que a maioria deles tentaram resolver do jeito deles. E qual o erro comum que a maioria dos devedores eles cometem? É renegociar com vários bancos ao mesmo tempo. Perfeito. Sem perceber ou sem calcular o quanto eles podem dedicar de valor de parcelamento. Ou seja, antes de renegociar, faça uma análise do fluxo de caixa, do teu orçamento, e aí sim você vai perceber o quanto você pode dedicar de valor para fazer essa negociação. O que a maioria dos brasileiros fazem? Eles vão negociando para resolver o problema de uma forma imediatista e acabam tornando a dívida impagável, porque se torna uma bola de neve cada vez mais alta. Às vezes ele sai de uns juros de 14% para fazer uma renegociação de 6 ou 8%, que continua sendo caro e que continua sendo impagável. Então a primeira dica, mantenha calma, né, se a gente puder colocar dessa forma. A próxima, faça um planejamento financeiro e uma análise do teu fluxo de caixa, ou seja, quanto você pode dedicar para fazer a negociação do débito. Eduardo, é bem interessante você falar sobre planejamento, porque o que eu percebo é que o pessoal tende a colocar na planilha o que passou, em vez de prever o que vai vir. Então, colocar o que já gastou. Mas você acha que isso é correto? Como o pessoal deve fazer esse planejamento? Eu acho assim, se você só controla a planilha, você está sempre controlando o passado. Você está sempre olhando para o passado. Planejamento financeiro é muito mais do que isso. É você se preocupar com o momento presente que você está vivendo, mas também com a viabilização, com a realização dos teus projetos de vidas, que no planejamento a gente sempre trabalha de 1 a 6 anos. São sonhos, todos nós temos sonhos, projetos de vida. E uma questão importante que, infelizmente, quase 90% dos brasileiros não se preocupam é com o planejamento financeiro depois da aposentadoria. Ou seja, quando você parar de trabalhar, eu acho que o grande sonho dos brasileiros é obter uma independência financeira. Né? Hoje, infelizmente, grande parte dos brasileiros dependem da previdência pública. E de outras pessoas também. E de outras pessoas. Então, no momento da vida em que ele mais precisa de dinheiro para continuar tendo a mesma qualidade de vida que ele teve durante o período que ele produziu, infelizmente ele tem uma renda menor. Então, no momento que ele mais precisa para pagar um convênio médico, né, para poder viajar um pouco mais, ele vai ter que reduzir o padrão de vida. Então, em alguns casos, ele até colaborou com a Previdência em 5, 10 salários, e quando ele se aposenta com 2, 3 salários. Então é muito importante, durante a fase que você está produzindo, você se preocupar lá na frente com a tua independência financeira. Quanto você vai ter lá em termos de volume de reais para você continuar tendo o mesmo padrão de vida, que eu acho que é o sonho de todos os ou até melhor, né? Vai ter um padrão de vida melhor, tipo, vou parar de trabalhar e vou aproveitar mais, fazer mais viagem, curtir mais a família, né? Um erro que a maioria das pessoas cometem é achar que porque eles estão conseguindo pagar todas as contas, estão conseguindo trocar o carro a cada 2, 3 anos, estão conseguindo fazer uma viagem nacional ou viagem internacional, estão conseguindo pagar boa escola para os filhos, está tudo bem. Está tudo bem até o momento que ele está produzindo. Porque no momento em que ele parar de produzir, se ele não reunir uma quantidade suficiente para continuar tendo esse padrão, o que vai acontecer? Ele vai perder o padrão de vida. Isso é um erro assim, muito comum na maioria dos brasileiros que não tem dívida, mas porque conseguem pagar as contas em dia, não poupam. Esquecem do momento final, que é o momento mais importante de você consolidar um patrimônio, preservar o patrimônio e principalmente você usufruir do patrimônio que você conquistou ao longo da tua vida produtiva.
Eduardo, tem muitas pessoas que elas não querem pegar mesmo empréstimo, seja porque elas não se sentem confortáveis ou porque elas já estão tomadas, não conseguem mais nenhuma linha de crédito. Tem alguma alternativa para essas pessoas conseguirem quitar as dívidas ou pelo menos diminuir bastante elas? Sim. Bom, no planejamento financeiro, geralmente se faz uma análise dos bens que ela tem. Em algumas situações, vale a pena ela se desfazer de um bem, né, que às vezes até pode gerar um custo para ela. Pode ser o motivo que ela está entrando no endividamento, exatamente, né? É porque ela calculou errado. Infelizmente, cerca de 80% de todos os carros que são vendidos no Brasil são financiados. E a maior parte das pessoas cometem um erro muito clássico, que é comprar no momento errado. Então ela compra um carro no momento errado, paga 3 carros porque ela vai financiar, ela só consegue dar uma entrada, e no momento em que ela vai se desfazer desse carro, ela vende por 70%, 80%, até às vezes a metade. Então isso custa um valor muito grande durante a fase em que ela teria que estar acumulando para comprar o carro, e não só pagando os juros. Então às vezes vale a pena ela se desfazer desse bem, ou até entregar um bem financiado para se livrar desta dívida, e aí começar um cenário mais positivo, que é o cenário de acúmulo. Acumular o valor, fazer o dinheiro trabalhar para ela, ou seja, ela ter uma capitalização de juros para comprar o bem no momento adequado. Então, mesmo que ela em algum momento sofra um pouco, é melhor se desfazer do bem e esperar um momento mais oportuno para adquirir. Né? Eu acho interessante isso, Eduardo, porque a gente precisa ser consciente em relação aos nossos gastos, né? E é necessário frisar que sim, às vezes vai doer, às vezes vai ser ruim, vai ser chato, mas você tem que abrir mão hoje de alguma coisa para você pensar no futuro. Talvez hoje você vender algo que você estimou muito seja bem mais interessante para você amanhã não ter mais dívidas e conseguir juntar dinheiro para ter tudo que você deseja sem criar dívidas, né? Perfeito. Então, realmente, o planejamento ele mostra isso. Opções, mas ele não é também só alegria, ele vai te mostrar que você vai ter que pisar em pedras às vezes e vai ter que abrir mão de algumas coisas para um bem maior na sua vida, uma paz, um sossego financeiro bem maior do que você vive atualmente. Né? É isso mesmo, Julia. Um erro clássico que muita gente também comete é achar que pegando um crédito novo, né, e juntando numa negociação só, ele vai resolver o problema. Ele pode resolver o problema sim, de uma forma imediata, ali no primeiro mês. Mas ele pode adquirir uma dívida muito mais onerosa, muito mais cara e que vai custar muito mais nos próximos 3, 4 meses, e aí ele volta a inadimplir. Então é o que você falou, às vezes é melhor sacrificar um pouco, mas para colher os frutos depois de um tempo. Né? Então é clássico, mas gastar menos do que ganha, né? Poupar pelo menos 10% daquilo que ganha e adquirir as coisas no momento certo e sem o pagamento de juros. Fazer o dinheiro trabalhar para ela e não ela ao contrário. Isso custa muito caro. Volto a dizer que hoje no Brasil nós temos 72 milhões de inadimplentes devendo 650 bilhões de reais. E aí é muito triste a gente checar no final do ano que as pessoas trabalham e o 13º, uma remuneração variável, uma bonificação, ela vai utilizar para pagar as dívidas e não vai conseguir fazer o que a maioria gostaria, que é fazer uma viagem, comprar eletrodoméstico, às vezes comprar algum bem. Então custa muito caro comprar na hora errada e pagar muitos juros ou tentar fazer uma negociação no momento errado. Eduardo, gostaria de agradecer muito o seu tempo, ajudar quem está desejando sair das dívidas, a começar a poupar, a ter uma vida mais frutífera, né? Com finanças mais organizadas. Se você tem alguma dúvida, não se esquece de comentar aqui e entra lá no site da GFI que o pessoal vai te ajudar com certeza a você melhorar a sua vida. Então, curte aí meu canal, hein? Beijos e até mais! Tchauzinho. Isso, beleza.